Obrigado, senhora presidente, senhores deputados, funcionários e assessores aqui presentes, ao público aqui presente, sejam bem-vindos, espero que tenham uma boa estadia nessa casa. A todos que nos assistem pela TV Assembleia. Eu queria começar, senhora presidente, homenageando e parabenizando hoje um grande amigo, o general de Exército João Camilo Pires de Campos, hoje pela manhã, o general João Camilo Pires de Campos, hoje passou o comando aqui do Comando Militar do Sudeste ao general Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira. O general Campos está indo para a reserva, está se aposentando, e o general Ramos hoje assume essa missão. Então, eu queria aqui, em nome da Casa, da Assembleia, me permitam, em nome dos deputados, saudar o novo comandante do Comando Militar do Sudeste, general Ramos, e desejar ao general Campos uma boa aposentadoria e agradecer por tudo que ele fez, não só pelo Exército, mas pelo povo brasileiro, que Deus abençoe a ambos nas suas próximas missões. Também quero dar ciência à casa da visita do meu amigo, por favor, fique de pé, é o senhor Frederico Dávila, que é da região de Itapeva, é um amigo há muitos anos, foi assessor no Palácio do Governo, ajudou muito quando eu estava comandando a rota. O senhor Frederico Dávila ajudou muito a rota e a Polícia Militar. Hoje ele é diretor da Sociedade Rural Brasileira, também agora está no PSL, tem futuros serviços pela frente. Então, eu desejo aqui agradecer a presença do senhor Frederico Dávila e desejar sucesso nas suas missões e contem sempre com essa casa. Prazer em tê-lo conosco aqui. Senhora presidente, eu ia falar de policiais, mas eu vou depois pegar um novo tempo e falo disso, e pegar um gancho do que a senhora falou já, sobre o horrível acidente ocorrido no dia 1º de maio, dia 1 para dia 31, 30 para o dia 1º, onde a senhora mesmo falou, já era uma tragédia anunciada. Infelizmente, em São Paulo, acho que em todo mundo, quando a gente fala em prevenção, ninguém quer prevenir, porque custa caro. Aí, quando se perde vidas, fica no desespero de um apontar o dedo para o outro para achar quem é o culpado daquela desgraça. Mas a prevenção não é feita, os serviços de segurança não são valorizados, como é o caso do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, que, aliás, atuou brilhantemente, mas pouco pôde fazer, porque era uma situação terrível. Eu quero aqui, me permitam, ler, por favor, Júnior, ler aqui um artigo que veio na Folha de São Paulo, na data do dia 1º, do senhor Leandro Narlock. É que fala justamente sobre isso, senhora deputada, e me trouxe uma atenção muito grande. Desabamento revela a máfia dos movimentos sem tetos. Começa assim: um grupo especializado em invasões entra num local abandonado, toma posse, divide o espaço em pequenos lotes e o repassa a gente pobre, cobrando uma boa taxa pelo serviço. Esse é o modo de ações de milícias no Rio de Janeiro. Como a imprensa revelou na semana passada, milícias invadem parques e terrenos baldios e vendem a posse dos lotes por até R$100 mil. Isso acontece no Rio de Janeiro com as milícias. Também é o modo de ação da luta por moradia digna, LMD, como viemos a descobrir depois do desabamento da data do dia 1º de maio. O coordenador do LMD, Ricardo Luciano, disse cobrar uma taxa de R$ 80 para bancar a manutenção do prédio. Difícil acreditar. Diversos desabrigados, ou seja, as pessoas que foram vítimas pelo incêndio, contaram a jornalistas que pagavam entre R$ 200 e R$ 500 de aluguel aos coordenadores desse movimento. Segundo a reportagem da Folha, moradores ficaram indignados quando uma vizinha disse numa entrevista que a taxa era opcional, ou seja, não é opcional. Mostraram carnês e recibos e contaram que o movimento até cobrava juros. No Jornal Nacional, uma peruana afirmou que inadimplentes eram expulsos, ou seja, se você não pagasse a taxa que era exigida, você era mandado embora do prédio. Pelo menos 120 famílias viviam nesse prédio. Temos aí, então, entre 24 mil e 60 mil reais por mês, vindos de só um prédio dos 70 prédios ocupados por movimentos sem teto. Veja a quantidade de dinheiro que nós estamos falando. É uma formação de quadrilha, é um crime organizado. Para a manutenção e segurança do prédio, nós sabemos que o dinheiro não ia. O movimento Luta por Moradia Digna não oferecia moradia exatamente digna aos seus clientes. Sobram relatos de sujeira, instalações elétricas incendiadas, ratos pelos corredores. Uma pista do destino dos aluguéis está numa edição do Profissão Repórter de 2013.
Ao conhecer a rotina de uma coordenadora dos sem-tetos, só para prosseguir, para fechar, senhora presidente, ao conhecer a rotina de uma coordenadora dos sem-tetos de um prédio na Praça da República, o repórter do programa ficou estupefado quando a mulher tirou o seu carro da garagem. Ou seja, a coordenadora do movimento sem-tetos tirou uma SUV urbana, uma viatura, um carro grande, uma SUV nova e reluzente. Se tinha dinheiro para aquele carro, por que não pagava aluguel? Os dois coordenadores pegaram o carrinho deles, abriram o portão e saíram fora. Abandonaram a gente, disse um morador do edifício Wilton Paz de Almeida, depois do incêndio do dia 1º. Claro que há diferença entre os sem-tetos de São Paulo e as milícias do Rio. Lógico que há diferença. Uma tem marketing de movimento de esquerda, o outro não. Um tem apoio da imprensa e de ONGs, o outro enfrenta o ódio desses grupos. As milícias intimidam comerciantes e obrigam moradores a comprar gás e TV a cabo do seu monopólio. Não há notícia, pelo menos até agora, que os sem-tetos façam isso. No ramo imobiliário, no entanto, o business das milícias e dos sem-tetos é o mesmo. Pegar uma propriedade de graça e lucrar com a venda da posse ou do aluguel. Em casos raros, talvez até haja... Em raros casos, talvez até seja um negócio legítimo, uma empresa especializada em ocupar prédios públicos abandonados e oferecê-los a clientes pobres, por um aluguel mais barato que a média da região. Mas é um negócio que busca lucro por meio de especulação imobiliária. É crime. E não um movimento social, como os marqueteiros dos sem-tetos tentam nos convencer. Assina o senhor Leandro Narlock, jornalista, mestre em filosofia e autor do Guia Politicamente Incorreto de História do Brasil, entre outros. Então, aqui, pegando um gancho que Vossa Excelência falou, é bem isso mesmo. Nós temos aí um grupo que se diz movimento social, mas, na realidade, está explorando os pobres, estão invadindo prédios, cobrando aluguel. Essas pessoas estão numa condição subhumana, sem condições de higiene, condições mínimas de moradia, e ainda estão pagando por isso. E quando acontece uma desgraça, como aconteceu no dia 1º de maio, todo mundo sumiu do movimento, a senhora não vê mais ninguém no movimento. Tenta se culpar o prefeito, a polícia, o governador, o partido, mas ninguém lembra que essas pessoas invadiram o local contra a ordem, rejeitaram a fiscalização da prefeitura. Aquele prédio, como a senhora falou, há um ano atrás já estava condenado, já havia notícias que o prédio estava condenado e nada foi feito. Agora é uma correria para ver quem vai tirar primeiro da reta, senhora presidente, porque vai sobrar para alguém. Alguém tem que ser responsabilizado por isso, não só pelas vidas perdidas, mas pelo gasto que está dando toda essa situação, na limpeza, no deslocamento de tropas, deslocamento de pessoas. Quem vai pagar isso? O povo. Infelizmente, mais uma vez, é o povo que vai pagar essa trágica conta de pessoas criminosas que estão falando que estão trabalhando pelo social, mas não estão. Estão ganhando dinheiro e muito dinheiro, mais uma vez, à custa dos pobres. Para fechar, senhora presidente, só quero que, por favor, a assessoria técnica encaminhe as minhas palavras quanto à parabenização pela troca do Comando Militar do Sudeste ao Comandante Militar do Sudeste. Muito obrigado, senhora presidente.